Todo mundo está tranquilo? Todo mundo está vendo aí a tela? Está tudo certinho? Estou vendo aqui, professor. Pronto. Então, a proporção que vocês forem tendo dúvidas e quiserem fazer perguntas e tudo, podem ir acompanhando aí e tirando as dúvidas de vocês. Vamos lá. Então, a aula de hoje é uma aula bem interessante. É onde a gente vai discutir alguns conceitos que vai gerar o conhecimento e associar com o que a gente tinha visto nas aulas anteriores. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos do eletromagnetismo. Já tem gente chegando lá. Deixa eu ver se eu consigo botar para dentro aqui. Compartilhar a tela aqui. Pronto, então vamos lá. Fundamentos do eletromagnetismo. A gente vai conversar um bocado sobre isso e durante essa aula mesmo a gente vai dando umas orientações, vai lembrando algum conteúdo que vai sendo associado e a gente vai falando sobre isso para poder arredondar o conhecimento que a gente viu. Vamos lá. Essa questão do eletromagnetismo, ela é bem interessante porque a gente já tem a questão da orientação com as estrelas, compreensão do campo magnético da Terra e a invenção da bússola partiu justamente dessa parte do eletromagnetismo. O nosso planeta, deixa eu ver o próximo slide aqui, se... Pronto, então vamos lá. O nosso planeta, ele tem pontos magnéticos. A bússola aponta para o nosso norte magnético. Então, quando a gente pensa no norte em si, ele tem uma variação em relação ao norte magnético. O norte magnético é uma inclinação que a Terra tem para um eixo que geralmente, assim, que realmente ele não aponta para o norte verdadeiro, e sim para o norte magnético, a bússola. Só que esse ângulo é muito distante lá no final, então a distorção de diferença que ela dá aqui no nosso meio é praticamente zero, porque é o início do ângulo de distorção. Então, como a extensão do raio é muito grande, a gente praticamente não vê distorção de ângulo aqui, porque a gente está num território muito pequeno. Então, com essa questão do campo magnético da Terra, que nós vamos ter os polos, polo norte, polo sul, tem o norte magnético do planeta Terra, veio essa questão da invenção da bússola, porque até então, os marinheiros, os navegantes, os desbravadores, eles navegavam se orientando pelas estrelas. Só que, quando você se mapeava pelas estrelas, você tinha que ver de acordo com a estação do ano, você tinha que ver a questão, tinha um compasso, tinha um esquadro, que você media a distância em relação da linha do horizonte, em relação ao eixo de angulação com as estrelas, que você faz essa conversão e você coloca no mapa, você dá distorção, que dá justamente a sua posição no mapa, onde você se encontra naquele. Então, existiam as pessoas específicas no navio que iam conduzindo esse navio ao longo do mar. Porque chega um ponto, quando você está no navio, que você não enxerga terra, você só vê água. Então, tem que ter esse conhecimento realmente. Antes não se tinha bússola, não se tinha GPS, não se tinha localização via satélite. Então, tinha que se basear realmente por mapas, por matemática, pelas estrelas, e era assim que era feito antigamente. Até a descoberta da bússola, que foi a primeira descoberta que foi feita assim em relação, que ajudou muito a questão de navegar. E hoje em dia a gente utiliza muito a orientação por bússola para poder fazer aquelas corridas de aventura, aqueles trekkings, aquelas coisas. É um mapa e uma bússola que você tem, que você calcula a distância, você calcula a quantidade a direção que você tem que ir, você calcula a velocidade, você calcula o tempo de chegada, você calcula a quantidade de metros que você tem que andar. Tudo através de uma bússola, tem um escalímetro que ele vem na própria bússola, e a questão do mapa, que ele vem na escala, você coloca a bússola em cima, dá o giro de acordo com o norte, você sabe a direção que você tem que ir, e você sabe
justamente a distância que você tem que percorrer. Isso tudo veio com a invenção da bússola, que a bússola utiliza essa questão de apontar para o norte magnético do nosso planeta. Então, nós temos dois caras aí, Ampère e Faraday, que auxiliaram muito nessa questão de interação, né, que eles ajudaram a questão de eletricidade e o magnetismo em si. Então, eu coloquei aqui, para a gente poder conversar, sobre Michael Faraday. Nasceu em 1971, morreu em 1867, morreu com 75 anos. Hoje em dia, a gente vê uma pessoa com 75 anos com aparência muito mais jovem, né, do que antigamente. Então, o que Faraday, a princípio, ele publicou um trabalho, foi sobre rotação eletromagnética, elaborado os princípios de funcionamento do motor elétrico. Em 1831, Faraday descobriu a indução eletromagnética, o princípio por trás do gerador elétrico e do transformador elétrico. A gente vai falar mais sobre isso. Deixa eu ver que parece que tem mais gente lá entrando. Deixa eu ver aqui. Tem mais um. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se a gente... Pronto, aqui. Bom, continuando. Então, Faraday descobriu a indução eletromagnética, que é o princípio que faz um gerador elétrico e o transformador elétrico. Eu coloquei aqui o que Faraday observou nessa questão de indução. Ele percebeu que quando a gente coloca, a gente faz um aro aqui, e a gente coloca um ímã entrando e um ímã saindo, nós temos o seguinte, ó, observe, na hora que a gente coloca o ímã entrando, tem a indução do norte e do sul, a posição, a corrente é gerada nesse sentido, ó. E nós temos aqui a entrada através de um multímetro, que nós vamos falar sobre isso um pouco mais na frente, explicar como foi gerada essa questão do multímetro. E quando eu tenho o sentido de retirada, eu tenho a energia voltando. Observe que o sentido é diferente. A ida e a volta. Isso está relacionado ao polo do ímã, que tem o campo de afastamento e o campo de atração, que é feito por essa indução eletromagnética. Então, vocês observem aqui nesse multímetro que ele tem a marcação do indicativo aqui, alterado de acordo com esse movimento. E isso é questão de indução eletromagnética. Esse é o fundamento de geração de campo eletromagnético através de um indutor e o induzido. A gente mais para frente vai explicar melhor essa parte e as dúvidas que vocês forem entendendo vão perguntando e a gente vai conversando aqui. Então, isso aí é o advento que foi descoberto também por Faraday, que em relação a esse campo eletromagnético, ele consegue fazer a geração de energia por campo eletromagnético, que seria o seguinte: esse aqui é o fundamento básico de um transformador, onde ele tem o ferromagnético, e aqui nós temos, vamos lá, uma carga, onde eu coloco no sistema uma tensão. Na hora que eu fecho esse circuito, aqui nesse interruptor, com o circuito fechado, eu gero uma corrente elétrica, a corrente elétrica circula pelo condutor. Na questão desse circuito aqui, ele gera um campo eletromagnético através dessas espiras. Esse campo eletromagnético, ele atravessa esse ferromagnético e ele induz nesse condutor uma energia que é formada pelo campo eletromagnético, uma energia elétrica, e vai fazer a alteração aqui no medidor. Então, esse aqui é o fundamento de um transformador. No próximo slide, eu mostro aqui mais explicado como isso acontece, que seria o seguinte: eu tenho aqui um enrolamento do primário, voltando aqui, esse aqui é o primário, que é o de entrada, onde está a fonte, e esse aqui é o secundário. Vamos lá. Então, o enrolamento do primário, eu vou ter aqui a injeção da corrente elétrica, que vem no circuito, circula pelo ferromagnético, que seria o núcleo do transformador, é o ferromagnético, e ele volta. Isso tem a ver, justamente, tem a tensão primária, que é colocada pelo lado primário, e eu tenho um número de espiras aqui.
Observe que, aparentemente, aqui já dá para perceber que eu tenho um número de espiras diferente desse número de espiras aqui. Então, eu tenho aqui a corrente do primário e eu tenho aqui a saída dessa corrente primária. E aqui eu tenho a tensão que é colocada. Então, essa corrente elétrica, quando circula o núcleo do transformador, ele coloca um fluxo magnético, que é essa parte daqui, que na verdade você observa que a gente não tem contato do primário com o secundário, porque aqui, na verdade, é um fio de cobre, um condutor de cobre esmaltado, ele não tem contato com esse daqui de baixo, nenhum nem com o outro, porque apesar dele ser feito de cobre nu, ele tem um esmalte, que o esmalte é isolante, e faz com que ele não entre em contato com o outro aqui. Então, ele circula todo o ferromagnético, de forma que ele gera esse campo eletromagnético que faz um fluxo que percorre o núcleo do transformador, e quando ele chega aqui, entre essas espiras, esse fluxo magnético gera uma energia eletromagnética através da geração de um campo eletromagnético dentro desse núcleo, dentro dessas espiras. Então, eu tenho aqui um enrolamento secundário e a saída da corrente elétrica, que no caso seria ou vem nesse sentido, ou sai de acordo com o primário, a indução do fluxo magnético. Ou, se ele for descendo, ele tem a de entrada, se ele for subindo, ele vai ter a de saída. E aqui eu tenho a tensão do secundário, que tem a ver também com o número de espiras do secundário. Nesse caso aqui, para esse transformador, eu posso dizer que ele é um transformador rebaixador, porque o número de espiras do primário é maior do que o número de espiras do secundário. Eu tenho aqui o número de espiras do primário maior do que o número de espiras do secundário. Como eu chamo esse lado de primário, eu estou colocando o nível de tensão aqui e eu estou tendo esse nível de tensão de saída menor do que o nível de tensão de entrada. Um minutinho só, pessoal, rapidinho, viu? Perfeito, pode deixar. Valeu, tchau, até amanhã. Vamos lá, pessoal, continuando aqui. Então, até aí ficou tranquilo, né? Tá todo mundo entendendo essa parte em relação a transformadores? Tá tudo tranquilo, né? Então, vamos lá. O professor, Oi, tem alguém no grupo pedindo para o senhor aceitar. Na hora, deixa eu ir lá. Realmente tá aqui a Fernanda. Deixa ela entrar aí. Pronto, Fernanda já está com a gente já. Então... Obrigada, professor. Nada. Vamos lá, Fernanda. Então, nós temos aí a questão de transformação do primário para o secundário. Eu posso dizer, por exemplo, para esse caso desse transformador, eu teria um transformador de 220, 110 ou 220, 12 volts, depende da relação de espiras que eu tenha do primário para o secundário. Eu digo a tensão de entrada, faço a relação entre o primário e o secundário, e, por exemplo, assim, eu quero a tensão de saída 12 volts. Aí eu tenho a tensão de entrada, tenho o número de espiras, tenho a tensão que eu quero de saída, ele me dá a quantidade de espiras que eu preciso ter aqui. Então, eu vou fazer o número de espiras que ele fala, e aí ele já dá a tensão de saída. Isso também foi uma descoberta de Faraday. Ele iniciou esse estudo dos transformadores para o que a gente é possível fazer hoje. Partiu dele lá em 1791. Vamos lá. Então, a mais famosa de Faraday foi a questão da gaiola de Faraday. Aqui vocês podem ver uma gaiola. Quem sabe o nome desse aqui? Alguém sabe o nome dessa bobina? Eu quase digo o nome, não foi? Nós temos aí uma associação, tem a bobina de Tesla e a gaiola de Faraday. A bobina de Tesla é bem interessante. Tesla é um cara que eu recomendo para vocês. Assim, estou ocioso no final de semana, quero crescer o meu conhecimento.
deem uma lida na biografia de Tesla, procurem ver quem foi Tesla. É um cara que está presente até hoje nos nossos dias em relação a descobertas, em relação à inovação. É um cara que tem uma cabeça muito aberta. Eu gosto muito de Tesla. Recomendo essa leitura para vocês, muito bacana. Então, vamos lá. Faraday, ele fez a gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday é um negócio interessantíssimo também. É o que nós utilizamos hoje quando nós falamos em SPDA, que é o Sistema de Para-Raios, Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, SPDA. Aqui está um exemplo de mais ou menos como é que funciona a gaiola de Tesla. Vocês podem ver do lado direito, aqui, eu tenho um bastão eletrizado negativamente e eu tenho uma esfera pendurada aqui em uma haste neutra e a esfera inicialmente estava neutra. Quando eu aproximo o bastão eletrizado negativamente, a esfera sofre uma indução e é atraída pelo bastão. Observe que ela inicialmente deveria estar aqui, porque sem ter a influência do bastão, ela ficaria aqui, mas por influência do bastão, ela foi induzida a se sentir atraída e vem na direção do bastão. Aí eu venho e coloco na figura B a gaiola de Tesla. E eu aproximo o bastão na mesma distância que estava inicialmente. O que acontece? O campo eletromagnético que o bastão geraria na esfera, ele chega na gaiola de Faraday, se dissipa pela sua superfície e vai em direção à Terra. Ele não influencia a esfera. Aí, como assim, professor? Por exemplo, volta aí e explica melhor aquela parte. Pronto. Voltando para essa figura, nós vamos ter uma descarga elétrica gerada pela bobina em direção a um ponto que, na verdade, está aqui, que seria o rapaz. Sendo que ele está protegido por uma gaiola de Tesla, ou gaiola de Faraday. E o raio, a energia elétrica, se dissipa pela gaiola e vai em direção à Terra. Não atinge ele dentro. Então, quando eu tenho aqui nesse caso aqui, o que isso aqui significa? Significa que eu tenho um rapaz aqui no telefone celular, dentro de uma gaiola, o sinal que está de fora não entra e o que está dentro não sai. Eu tenho uma área que o campo eletromagnético, existe uma barreira que ele não ultrapassa. Tenho outras ideias ainda a respeito da gaiola de Tesla, ou de gaiola de Faraday, vamos mais para frente. Então, a gaiola de Faraday, ele é utilizado nos nossos dias, como eu falei, a respeito de proteção de aterramento de prédios, de proteção de para-raios. Quando a gente fala em para-raios, nós temos dois métodos. Não sei se vocês já viram, em alguns prédios existe isso aqui, ó, que é justamente esse suportezinho, e esse daqui é o condutor nu, que vai percorrer todo o perímetro e desce em direção ao aterramento. Aí, quando a gente fala em para-raio, existe uma dúvida que é muito interessante, que sempre acontece, e eu sei que alguns de vocês têm isso na cabeça, esperando uma oportunidade para perguntar, e eu vou gerar a pergunta e eu mesmo vou responder. Então, tipos de para-raio. Aproveitando que a gente falou aqui de para-raio, vamos dar uma conversada, vamos entrar nesse assunto aqui para que a gente gere uma discussãozinha e a gente coloque esse conhecimento. Então, vai ser o seguinte, eu tenho os dois tipos mais comuns que eu posso dizer a respeito de para-raios, seria o para-raio tipo Franklin, que é essa parte daqui. O para-raio não é essa haste. O para-raio é esse captor. O nome disso aqui é captor. Vocês podem ver nessa figura aqui em cima, ó, captor. Aí, esse daqui é que é o para-raio tipo Franklin. Ele tem essa ponta em cima, que é justamente para receber o raio e desce por um condutor que está aqui, em direção ao aterramento. Então, eu tenho esse para-raio tipo Franklin, ele fica na parte mais alta das torres, dos prédios,
e tal, e ele possui essa lâmpada de balizamento. Na verdade, essa lâmpada de balizamento não é para o para-raio, é para avisar que aos aviões que aqui tem uma torre. Então, os aviões, porque em caso de emergência, o avião vai procurar um local para pousar. E sempre ele gosta de grandes pistas, uma BR, alguma coisa, porque está na emergência mesmo, ele vai procurar onde ele conseguir pousar. Então, essas lâmpadas de sinalização, que elas são os balizadores, que a gente chama, elas servem para indicar que ali é uma área urbana, serve para indicar que tem um prédio alto, serve para indicar que tem uma torre, que ele procure se distanciar para poder não bater asa, não bater nada assim, em caso ele esteja num voo baixo. E aí nós temos aqui o esquema de como é feito. Eu mostrei ele aqui nesse sentido aqui. Ele é feito toda a circulação. E basicamente nós temos isso aqui na lateral. Nós vamos ter o captor, nós vamos ter os espaçadores, que é para ele não encostar no prédio. E esses espaçadores, eles descem aqui, vão acompanhando todo o perfil do prédio, e aí vem com o cabo condutor até, tem mais um lá chegando, deixa eu ver quem é lá. Jefferson, vamos lá. Então, ele vem acompanhando o perfil do prédio, e o prédio, e o para-raio, ele é conduzido para fazer a ligação até a malha de aterramento. A malha de aterramento tem que ser uma só, de qualquer ponto metálico que exista no prédio tem que ser ligado ao aterramento. Corrimão, tubulação de incêndio, daquelas tubulação metálica, se você tiver, o que você tiver de metal, guarda-corpo, escada, o que for de ferro tem que ser ligado à malha de aterramento. Aí aqui vem. Nós temos aqui o prédio, nós temos aqui o condutor descendo, chegou, entrou, e ele segue pela malha de aterramento, que é uma só, para todo canto. Então, esse aqui é o esquema do para-raio tipo Franklin. Quando nós falamos esse daqui não seria aqui, né, tipo Franklin, aí coloca assim, a pergunta seria a seguinte: qual é o ângulo de proteção de um para-raio desse? O ângulo de proteção de um para-raio desse, essa é a pergunta que o cara faz. Professor, e qual é o ângulo de proteção? Vamos lá. Aí, aqui tem, algumas figuras mostram 60 graus, algumas figuras mostram isso aqui e tal, mas isso está ligado diretamente à altura em que está a haste. Observe que tem uma relação aqui que faz o seguinte. Aqui nós temos, nessa figura, aqui está o solo, eu tenho, se eu tiver a 20 metros, 55 graus. Se eu tiver a 30 metros, 45 graus. Se eu tiver a 45 metros, 35 graus. Se eu tiver a 60 metros, 20 graus. Como vocês podem ver, quanto mais alto, menor o cone que ele é feito, né? Quanto mais alto, menor o cone. Então, tem a ver com a altura, tem a ver com o tipo de proteção, tem a ver com o tipo de para-raio que vocês estão colocando, qual é a qualidade, o que é que você espera. Porque, por exemplo, aqui nesse caso aqui, você tem que avaliar pelo cone de proteção, dependendo da altura, se ele protege ou não. Se ele não proteger, você tem que ver novos pontos de para-raio para poder você fazer vários cones associados. Que os vários cones associados na intenção de proteger a parte construída aqui embaixo. Então, essa é uma questão que é bem interessante da gente observar. O segundo método que a gente tem de aterramento, de para-raio, seria esse tipo de gaiola de Faraday. Então, o que acontece? Nós vamos ter cargas positivas e cargas negativas circulando. Na hora que eu tenho uma gaiola de Faraday, aqui, a gaiola de Faraday, ele vai fazer uma organização. O positivo atrai os negativos, o negativo atrai os positivos, de forma que ela vai conduzir pela superfície da gaiola e passa em direção ao outro polo, mas o interior fica isento de campo elétrico. É bem interessante essa parte, né? Aí vem aqui a divisão de como é feito. Aí o que acontece? Quando eu faço essa proteção, a minha ideia
é que aconteça que o raio chegue no edifício, que ele percorra o sentido do condutor que eu coloquei no prédio, e quando ele chega na base, ele faz a dissipação da energia no solo. Então, essa é a ideia. A ideia da gaiola de Faraday é proteger o prédio todo. Então, esse raio ele pode alcançar qualquer desses captores. Ele é distribuído ao longo do prédio, os captores, e aí de forma que a energia, o raio entra, pode ser em qualquer um, segue em direção à Terra e se dissipa no solo. Então, outra coisa bem interessante, voltando a falar do nosso amigo Faraday, isso significa dizer, por exemplo, o sinal irradiado pelo celular não sai. E o sinal irradiado das torres de celular para dentro da gaiola de Faraday também não sai. Aí tem escrito aí embaixo, os sinais emitidos dentro da gaiola não passam para o exterior e os sinais emitidos fora da gaiola não passam para o interior. Existe aí um isolamento eletromagnético. Isso a gente já remete para aqueles bloqueadores de celular que existem dentro dos presídios. Existe uma solução? Existe. Está aí a ciência explicando o que acontece e o que poderia ser feito para evitar telefones celulares dentro dos presídios, né? Vamos lá, vamos para frente. Então, novamente vem aquela questão da esfera, só para vocês verem como é que está associado a questão do campo eletromagnético que não entra na gaiola de Faraday. O outro cara que a gente vai falar sobre ele é André-Marie Ampère. Ele nasceu dia 20 de janeiro de 1775 e morreu dia 10 de junho de 1836. Morreu com 61 anos. Físico, filósofo, cientista e matemático francês, que fez importante contribuição para o estudo do eletromagnetismo. Descobriu as leis que regem as atrações e repulsões das correntes elétricas entre si. Idealizou o galvanômetro, inventou o primeiro telégrafo elétrico e em colaboração o eletroímã. Vamos lá, com Arago, né? Então, esse aí é o galvanômetro. Bem interessante também. Esse é o princípio de funcionamento de um amperímetro, vamos dizer assim, de um multímetro. O que acontece? Nós temos aqui uma bobina feita de condutor, uma bobina, uma linha isolante elétrica, e ela chega aqui para uma agulha que ficou aqui pendurada. Aqui ele colocou a altura, isso pode ser feito em casa? Pode ser feito em casa. Aqui nós temos a saída, as pontas de terminais, 12 centímetros, uma base de papelão, fez isso aqui é um galvanômetro. Na hora que você induz uma tensão elétrica aqui, nesses dois terminais, eles vão gerar um campo eletromagnético e a agulha que está pendurada aqui vai gerar uma distorção. Então, com isso, fica mais ou menos nesse sentido. Nós temos a bobina, nós temos aqui um metal que ele é feito, essa parte aqui de sustentação da agulha, e ele é isolante em relação a isso aqui. Então, o que acontece? Tem a influência dos dois polos, aqui de lateral, e na hora que eu incido uma tensão, ele gera um campo eletromagnético e essa agulha dá uma distorção. Bem interessante, né? A pessoa parar e, através de uma espiras e uma agulha, o cara gerar um conhecimento desse que a gente utiliza até hoje também, essa influência de Ampère na nossa ciência, uma contribuição que até hoje a gente utiliza. Então, nós chegamos a esse ponto. Nós temos aqui, eu coloquei os analógicos, porque é justamente o que funciona através dessa molinha aqui, que causa a distorção da agulha. Então, nós temos aqui a entrada das tensões, e aqui os polos que a gente vai colocar, são as pontas de prova, que a gente coloca, a gente ajusta aqui, e a gente vai ter mais para frente, não sei se todo mundo utiliza ou não, mas nós vamos aprender a utilizar um multímetro
Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo bacana, mostrando e tudo, e lanço e mando para vocês o link. Mas a gente tem uma aula mais para frente, especificamente falando sobre amperímetros, voltímetros, sobre o uso, como é que vai ser feito. Vamos lá. Então, ímãs. Uma característica interessante dos ímãs é que eles possuem dois polos. O polo norte e o polo sul sempre aparecem juntos. Interessante que, nesse caso aqui, eu tenho um polo norte e um polo sul, feito uma peça única. Se eu quebrar essa peça no meio, ele novamente vai se dividir em dois polos, norte e sul, norte e sul. Ele não leva a uma característica de ficar só um polo e o outro polo separadamente. Não, ele mesmo se divide os seus elétrons, a sua carga elétrica se divide e ele já adquire novos polos, já fica norte e sul. Quando o ímã é dividido ou quebrado em pedaços, cada parte individualmente será um ímã completo, norte e sul. Aqui nós temos o polo norte e o polo sul dos ímãs, as atrações. Vocês observam aqui que tem norte e sul, o sul atrai o norte, porque são cargas diferentes. Aqui, eles têm a questão de repulsão, porque são cargas iguais, sul e sul. Aí, se eu virar, aqui são os dois suls, aqui são os dois nortes, eu tenho aqui o sul, o norte, sendo atraído pelo sul, e tenho uma repulsão do norte com o norte. Então, os iguais se repelem e os opostos se atraem. E aqui eu tenho essa questão do campo eletromagnético. Eu coloquei essa figura, que ela é bem interessante, que digamos que aqui é um condutor. Aqui é um condutor. E ao longo do condutor é gerado ao redor desse condutor o campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético tem um raio. É interessante a gente se basear aqui e fixar a vista nesse raio, que é justamente, observa, ele é em toda direção ao longo do condutor. Esse é o campo eletromagnético que é gerado, e assim, dentro desse campo eletromagnético, o que eu colocar dentro desse raio, desse campo eletromagnético, vai sofrer uma influência eletromagnética e vai ter distorção. Por exemplo, se eu colocar uma bússola aqui dentro desse campo eletromagnético, a bússola vai apontar para o condutor, que é justamente, ele vai ter a distorção do campo eletromagnético. Como as cargas elétricas influenciam no espaço ao redor? Então, eu tenho aqui o ímã, tenho aqui norte indo em direção ao sul, e eu tenho aqui do positivo indo em direção ao negativo. A proporção que ele vai saindo, ele vai se distanciando, mas ele percorre do positivo para o negativo. Esse daqui também viria, esse daqui de baixo também viria. Então, está aí a figura do polo norte e do polo sul. Eu tenho aqui o eixo norte magnético, está aqui, e aqui o eixo, no eixo de rotação da Terra, e eu tenho aqui o magnético, o polo norte e o polo sul, nesse sentido aqui. Nós temos uma influência eletromagnética pela geração do campo eletromagnético na nossa Terra, que influencia em relação a marés, em relação a tudo, porque a maré também é influenciada pela proximidade, né, da Lua. Tem essa questão do magnetismo, de campo eletromagnético, de forças que atuam, que interagem nesse sentido aqui. Então, vamos lá. Relação entre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. Corrente elétrica sofre a ação de uma força magnética quando submetida a um campo magnético que não seja paralelo ao movimento da corrente. Correntes elétricas geram campos magnéticos no espaço ao seu redor. Quando a gente mostrou essa figura, aquela figura, deixa eu ver se eu volto, essa daqui, é justamente sobre isso que ele está falando. A corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor. Vamos lá. Gera um campo magnético no espaço ao seu redor. Ela sofre essa ação de uma força magnética quando submetida a um campo magnético, que em paralelo. Essa questão daqui, ela é justamente falando sobre o secundário do transformador. A corrente elétrica sofre uma ação de uma força magnética quando submetida a um campo magnético, que no caso, a corrente elétrica do lado do secundário, ela é gerada a partir de um campo magnético. As variações de um fluxo magnético no interior de anéis e espiras do condutor geram correntes elétricas. Foi quando eu mostrei
aquele ímã passando por dentro de um condutor, de um aro condutor, e causando a defração no multímetro. Acredito que foi no segundo ou foi no terceiro slide dessa aula. Aí vem a lei de Faraday. A lei de Faraday, ela faz o seguinte: ela indica que a variação do fluxo magnético pode induzir uma força eletromotriz em um circuito fechado no material condutor. Variações no fluxo magnético podem ser geradas devido ao movimento de ímãs permanentes ou outras fontes de linhas de campo magnético. E a gente pode converter energia mecânica em energia elétrica ou vice-versa. O que acontece? A energia mecânica em energia elétrica é justamente quando a gente pega, na verdade, essa foi uma das influências de Faraday, quando ele fala a respeito de motores. Nós temos a corrente, a energia mecânica, que faz com que eu gire um eixo. Esse eixo eu posso colocar junto com as bobinas, que no caso é feito de condutores, de fios condutores, e essas bobinas, elas vão gerar uma diferença de potencial, que seria essa força eletromotriz, que vai influenciar uma outra bobina mais externa, que é justamente a geração de campo, que vai fazer com que eu gere energia com a saída, com o giro do eixo do motor. Que no caso eu estou falando de motor, mas é basicamente o funcionamento de um gerador, um alternador. Eu vou girar o eixo, ele vai influenciar as bobinas que estão ao redor, com essa geração de campo, ele vai receber uma excitação, que com o giro desse eixo, ele vai gerar uma defasagem, e vai gerar um ângulo de defasagem, que ele gera, por exemplo, 3 fases, com um ângulo de defasagem, no caso de 360 graus, dividido por 3 dá 120 graus, uma defasagem de 120 graus, então eu consigo gerar, se eu colocar essas bobinas defasadas em 120 graus, eu consigo gerar uma onda uma senoide, num gráfico, gerando 3 fases com uma defasagem de 120 graus. Então, quando eu gero 120 graus, eu gero uma tensão trifásica vindo de um gerador. É bem interessante essa parte. Então, vamos lá. Então, como ele falou aqui, é o seguinte, só na última frase. Nós podemos converter energia mecânica em energia elétrica, ou vice-versa. Então, se eu consigo gerar, se eu girar o eixo do rotor, eu consigo gerar no meu campo ao redor uma energia elétrica, eu posso fazer o inverso. Se eu colocar energia elétrica nesse campo, eu vou gerar um campo eletromagnético de influência nesse rotor e esse motor vai girar. É possível? É possível. Nossos motores elétricos são assim. Motores de escovas, especificamente, eles são desse jeito. Se você girar, ele gera energia elétrica. Se você colocar energia elétrica, ele gira o eixo. Furadeira é desse jeito. Deixa eu ver outro motorzinho de escova. Tem parafusadeiras, tem o eixozinho que segura o aparelho, o DVD em si, aquele motorzinho, tem o eixo de escovas, e assim sucessivamente. Vamos lá. O movimento de um ímã pode ser transformado em uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica pode gerar campo magnético capaz de repelir um ímã. É correto? Sim, é correto. Esse também tem a relação com a lei de Faraday. Ele diz o seguinte: o ímã pode ser transformado em uma corrente elétrica. Sim, o movimento do ímã. Você faz uma bobina, passa o ímã por dentro, esse movimento do ímã gera essa corrente elétrica. E, no caso, se eu tiver esse aro e colocar um ímã dentro, e eu gerar uma corrente elétrica nessa bobina, essa bobina vai repelir o ímã. Ou fazer com que gere uma força, dependendo do polo do ímã, que você vai atrair esse ímã. Então, lei de Lenz. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar são 8h23. Vamos dar uma pausa de 10 minutos. Eu vou parar aqui a gravação. Vou deixar nesse slide aqui. Vou parar a gravação, vou salvar. E já vou deixar ele gerando esse vídeo para a gente.
e a gente volta para a gente continuar em 10 minutos. Ok? É o tempo da gente ir no banheiro, é o tempo da gente tomar uma água, é o tempo da gente fazer uma coisa, ter alguma dúvida. Eu vou deixar o meu telefone no mudo, ou o meu telefone, o meu áudio no mudo. Em 5 minutos eu volto, abro o meu áudio e a gente conversa aqui a respeito. Ok? Eu vou interromper aqui o compartilhamento para poder a gente dar esse tempo para a gente. Prontinho. Então, deixa eu ver aqui. Tem mais 2 aqui esperando para entrar. Estou botando eles para dentro. Prontinho. Vou encerrar aqui a gravação do vídeo para que ele possa gerar essa gravação. Parar aqui a gravação.